Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas normas regulamentadoras, né? As normas regulamentadoras, hoje nós temos 37, e elas se aplicam tanto ao empregador quanto ao empregado. Então, todo mundo tem que estar atento com relação às normas. Se a gente pegar a NR1, ela fala sobre as disposições gerais, ela passou por uma reformulação lá para março, abril do ano que vem, ela já deve ser lançada novamente com essas reformulações, mas ela traz ali que todo mundo precisa cumprir, né? Por exemplo, o empregador ele precisa cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentadoras, tá? Sobre a segurança e medicina do trabalho, e isso fica claro que não basta o empregador apenas definir regras e normas, né, dentro da empresa, mas ele tem a obrigação de fiscalizar se essas regras e normas estão sendo cumpridas. A NR2 fala sobre a inspeção prévia, traz todos os critérios que o estabelecimento novo precisa cumprir antes de iniciar suas atividades. Então, aos poucos, você terminando o curso, você quer abrir uma empresa. Então, ela vai passar por uma inspeção prévia. E o órgão regional do Ministério do Trabalho, ele vai fazer uma inspeção e vai emitir um certificado de aprovação da instalação, que é o CAI, para que a empresa possa funcionar. A NR3, ela traz as definições sobre encargo e interdição. Então, por exemplo, paralisação de obras, serviços, máquinas ou equipamentos, bem como os procedimentos a serem observados pela fiscalização trabalhista. Ela não é uma medida punitiva, tá, para a empresa, mas sim ela tenta garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Um detalhe com relação a embargo e interdição, uma coisa que a gente tem que lembrar: embargar, a gente embarga a obra. Tá? Então, uma obra ela pode ser embargada. A obra ela não é interditada. O que a gente interdita? A gente interdita um setor, a gente interdita uma máquina, um serviço, um equipamento. Tá? Então, tem essa diferença. A gente tem a NR4, que fala sobre o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Independente se a sua empresa tem poucos funcionários, alguma coisa relacionada ao SESMIT você vai ter que fazer, apesar de não ter membros do SESMIT dentro da sua empresa, tá? Então, isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Quem que compõe o SESMIT? A gente tem o técnico de segurança do trabalho, a gente tem o engenheiro de segurança do trabalho, a gente tem enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e o médico do trabalho. Então, esses 5 funcionários, né, eles compõem o SESMIT. Só que às vezes a empresa ela não é obrigada a ter esses membros dentro da empresa trabalhando. Ela pode ter esses serviços terceirizados. Lá no finalzinho, eu vou mostrar para vocês sobre o dimensionamento e vocês vão entender que, de acordo com o número de funcionários, o grau de risco da empresa, a empresa pode estar desobrigada a ter, trabalhando efetivamente, ali um membro do SESMIT, tá? Mas vamos entender quem são eles. A gente tem engenheiro de segurança do trabalho, que no caso tem que ser um engenheiro, um arquiteto, que já tenha concluído o curso superior e que fez uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, ou seja, é em nível de pós-graduação. Então, você tem que ser um engenheiro em alguma formação e ter uma certificação ali de engenharia de segurança do trabalho. Detalhe, não existe graduação em engenharia de segurança do trabalho, ok? A gente tem o médico do trabalho, que também é um médico formado, que teve ali a sua graduação e fez uma especialização também em medicina do trabalho, ok? Lembrando que tudo isso tem que estar reconhecido pelo Ministério da Educação, a universidade ela tem que ser vinculada ao MEC, tudo dentro dos conformes, digamos assim, tá? Então, o médico ele pode também, caso ele não tenha feito uma especialização, ele pode fazer a residência médica na área da saúde do trabalho. Aí ela também vai equivaler, no caso, à medicina do trabalho, tá? O enfermeiro do trabalho, então ele tem que fazer o curso de enfermagem, ele tem que fazer a graduação e fazer uma pós-graduação em enfermagem do trabalho, tá? Então, se a gente pegar o engenheiro de segurança, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho,
São três profissões que tem que ter graduação mais a especialização. O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem do trabalho, ele já entra no curso técnico. Então, ele vai fazer um curso técnico de enfermagem, tá? Portanto, certificado de conclusão na qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho. Então, também tem que ser ministrado por uma instituição que esteja vinculada, né, autorizada pelo Ministério da Educação. A gente tem o técnico de segurança do trabalho, que também é um curso na área técnica, de nível médio, que é um curso que também deve ser ministrado por uma instituição vinculada ao Ministério do Trabalho. Então, a gente tem o técnico de enfermagem e o técnico de segurança do trabalho vinculados ali ao Ministério do Trabalho, a instituição, né, na qual ele vai fazer. E o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem são trabalhadores que vão trabalhar 8 horas por dia dentro da instituição, caso seja necessário esse profissional. Agora, já o médico e o engenheiro de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, dependendo do número de funcionários, eles podem trabalhar parcialmente. Então, eles podem ficar 3 horas ou 6 horas ou período integral dentro das atividades ali na empresa na qual ele está vinculado, ok? Então, vai depender ali da tabela que eu vou mostrar para vocês. E o profissional especializado em segurança e medicina do trabalho é vedado a ele o exercício de outras atividades na empresa. Então, vamos supor, eu sou engenheiro eletricista e sou engenheiro de segurança do trabalho. Se eu for contratado por uma empresa, ou eu posso executar só a função de engenheiro de segurança ou só a função de engenheiro eletricista. Eu não posso trabalhar meio período como engenheiro de segurança e meio período como engenheiro eletricista. Não pode, isso é vedado. Assim também como o médico. Ou ele é médico do trabalho, ou ele é um médico normal, tá? Não vinculado à área trabalhista. Então, tem essas questões que o Ministério do Trabalho e Emprego, ela exige. Compete aos profissionais integrantes do SESMIT aplicar melhores práticas prevencionistas, responder às entidades no caso de uma fiscalização, ele que vai atuar para as medidas serem respeitadas, né, as medidas de segurança, ele vai apurar os acontecimentos caso ocorra algum problema, ele vai aplicar seus conhecimentos de engenharia, de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente que é relacionado ali à empresa, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Então, a função dele é tornar o ambiente sem riscos para o trabalhador. Ele vai determinar, quando necessário, a utilização pelo trabalhador, quais são os equipamentos de proteção individual que vão ser utilizados, tá? Para cada atividade, para cada função. Vai colaborar quando solicitado os projetos da implantação, né, de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa. Então, vai ter uma ampliação, né? Vai abrir um setor novo ali da fábrica. Esses profissionais, eles têm que trabalhar ali para já fazer toda a parte física da nova estrutura adequada para manter a integridade física do trabalhador. Então, manter a segurança dele, ok? E também a questão da higiene da segurança, higiene do trabalho, tá? Então, tornar o ambiente com iluminação adequada, ventilação adequada, tudo isso, e o ideal que seja feito realmente no início ali nos projetos. Vai responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento dessa norma. Então, ele é responsável. Eu brinco assim que técnico de segurança não é uma pessoa benquista dentro de uma empresa. O engenheiro de segurança não é uma pessoa benquista, porque é ela que está ali sempre orientando, cobrando, exigindo as mudanças de atitude relacionadas à segurança do trabalho. Isso não é uma tarefa fácil e muitas das vezes, na maioria mesmo das vezes, ela não é bem recebida pelos funcionários. Vai manter permanentemente um bom relacionamento com a CIPA, quando houver a CIPA na empresa, né? Vai promover e realizar atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas, tanto de programas de duração permanente. Então, isso é importantíssimo. Essa conscientização e educação
e orientação dos trabalhadores é a parte que eu considero mais importante quando você tem o trabalho do SESMIT. Porque o convencimento de uma pessoa é algo importantíssimo e nada fácil. Esclarecer e conscientizar os empregados sobre os acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais, estimulando-os em favor, né, da prevenção, porque quando você sabe dos problemas, você já começa a se preocupar um pouco mais em se prevenir. Analisar e registrar os documentos específicos, né, de todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, mesmo se não tenha vítimas ou com vítimas, tem que estar registrado, porque a gente tem os acidentes de trabalho no sentido legalista e no sentido prevencionista, né? E todos os casos de doenças ocupacionais, descrevendo detalhes dos mesmos. A gente já viu no início que quais as causas, a localização, aqueles detalhes ali que a gente já viu. E, como eu falei, eu ia mostrar para vocês como que dimensiona o SESMIT, só para vocês terem uma ideia, porque não são técnicos de segurança, então não vão fazer esse dimensionamento, mas só para vocês terem a ideia. Então, a primeira coisa é identificar o grau de risco, né? Que a gente pega lá no CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, qual que é a atividade que vai ser feita, e relaciona com o grau de risco lá no quadro 2, com o número de empregados. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui é do CNAE. Então, a gente tem aqui, ó, lá na letra A, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura. Aí tem lá, produção de lavouras temporárias, cultivo de cereais, serviços domésticos, ó. Então, aqui a gente vem do lado direito e vê o grau de risco. Então, por exemplo, serviço doméstico, grau de risco 2. Ele varia de 1 a 4, tá? Por exemplo, cultivo de cana-de-açúcar, que é uma coisa que a gente tem muito comum aqui na nossa região, é grau de risco 3. Diante do grau de risco, a gente vai na tabela, né? E olha aqui, por exemplo, ó, fabricação de produtos químicos, gases industriais, adubos, fertilizantes, tudo grau 3 aqui. Então, à medida que você vai rolando a tabelinha, você vai vendo outros graus de risco. Por exemplo, quem trabalha com linha de transmissão, grau de risco 4. Aí você tem aqui o grau de risco, que vai variar de 1 a 4, e tem o número de empregados. Se a empresa tiver menos de 50, ou seja, até 49 empregados, isso significa que ela não precisa ter nada. Nem o técnico de segurança, trabalho, nem engenheiro, nem auxiliar de enfermagem, nem enfermeiro, nem médico. Então não precisa, não é que ela não precisa de apoio desses funcionários, mas ela não precisa ter no seu quadro de funcionários essas pessoas. Mas quando ela for fazer uso de uma mudança, alteração, uma ampliação, ela contrata um engenheiro de segurança, por exemplo, para poder auxiliar na montagem ali dos projetos, tá? Então, vamos supor que a gente pega aqui, ó, relacionado aqui o cultivo de cana. No caso do cultivo da cana-de-açúcar, que é grau de risco 3, vamos supor que a empresa tem 500 funcionários. Né? Não, vamos pegar 430 funcionários. Então, que é o grau de risco 3, 430 funcionários, a empresa precisa ter 2 técnicos de segurança do trabalho. Ok? Se fosse um grau de risco 4, aí teria, por exemplo, para 430 funcionários, 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, ó, tá vendo esse asterisco? Significa que ele pode trabalhar só 3 horas por dia, tá? Não tem problema se ele trabalhar 3 horas dentro daquela empresa ali por dia só. E precisaria, E precisaria de um médico do trabalho também, trabalhando ali 3 horas por dia. Então, baseado nessa tabela, a gente percebe que há ou não necessidade da contratação dos profissionais do SESMIT. Então, a gente começa a pensar, será que o SESMIT é importante? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, porque a gente vê pequenas construções, que às vezes tem empresas que têm bem menos, tem 20 funcionários, principalmente na área civil, e ela tem pelo menos um técnico de segurança do trabalho. Beleza? Não deixe de fazer a atividade. E até a próxima aula. Dúvidas? Meet e WhatsApp.